Olá, sejam bem-vindos ao programa Âncora Livre. Estamos diretamente da área de convivência da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, que neste ano comemora o seu 40º aniversário. São 4 décadas de atuação decisiva, inclusive em momentos de crise, como aconteceu com as enchentes de 2024. Para falar sobre as histórias, sobre os desafios de carreira e também sobre os impactos da inteligência artificial, está aqui do meu lado o presidente da PMPA, Dr. Alexandre Dionello. Seja muito bem-vindo ao Âncora Livre. Olá a todos, sempre um grande prazer receber vocês aqui na nossa associação. Hoje que estamos aqui na nossa área de convivência, um local onde os associados muitas vezes têm a condição de poder sair daquele ambiente de trabalho um tanto mais pesado, né, pelas responsabilidades que os procuradores do município de Porto Alegre têm que enfrentar no seu dia a dia. Então, recebê-los aqui sempre é bom, temos muito que conversar no ano em que a associação completa os seus 40 anos, né? Viemos aí já de uma trajetória que começou lá em 1986, quando alguns colegas tiveram uma iniciativa singela naquele momento, mas importantíssima, fundamental, né, através de uma ata de fundação redigida à mão, dar o primeiro passo na institucionalização da nossa associação. Então, para mim, o que é hoje uma grande responsabilidade, trazer na bagagem todo esse passado de lutas, de conquistas que nos estruturaram para a gente ter a força, a potência que a nossa associação é hoje, e ainda com vistas a um futuro de ainda mais conquistas, e enfim, para trazer para os nossos associados e também para a população de Porto Alegre o que é o trabalho dos procuradores municipais, e é dentro desse espírito assim de celebração por 40 anos, mas também de muita responsabilidade, que a gente vai fazer essa conversa hoje. Com certeza. E em 40 anos da PMPA, qual seria a maior conquista institucional? Tivemos várias conquistas nessa trajetória, né? Temos a nossa Procuradoria-Geral do Município, que é o órgão ao qual nós estamos vinculados, onde nós exercemos as nossas funções, completou 100 anos no ano passado. Então, a própria estruturação da Procuradoria, desde os primeiros atos normativos, né, que estruturaram a instituição, um ato muito marcante que teve papel fundamental dos procuradores municipais, papel fundamental da nossa associação, foi a edição da Lei Complementar 701 de 2012, né, que foi a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município. Ela é a espinha dorsal, hoje em dia, enfim, é aquele instrumento normativo que deu corpo à Procuradoria da forma que ela se encontra hoje. Ela, por exemplo, incluiu os procuradores municipais em todas as secretarias, autarquias, próprio gabinete do prefeito. Hoje tem a atuação de um procurador atendendo toda a estrutura organizacional do município, né? Então, essa conquista foi importante porque realmente mostrou qual é o papel da figura do procurador municipal nas entregas para a cidade, até para o encaminhamento das políticas públicas, dos projetos que o gestor eleito e os seus representantes tenham a trazer para a cidade, tem que passar pelo crivo jurídico da Procuradoria para que isso se dê e seja alcançado conforme a legalidade e da melhor forma, né? Isso foi uma conquista, como eu disse, da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município. E na própria Lei Orgânica também ficou consignado que cabe aos procuradores municipais a representação do município em juízo e fora dele. Então, perante aos tribunais, varas judiciais, órgãos de controle, enfim, quem faz a representação do município de Porto Alegre são os procuradores. Então, aí já pode ver o tamanho da nossa responsabilidade, a importância das nossas atribuições e as entregas que é do nosso dever proporcionar ao município e aos cidadãos de Porto Alegre. Destacaria algum desafio ao longo desses 40 anos? Olha, teve muitos desafios. Eu já estou com 24 anos de município de Porto Alegre, então eu presenciei muitos, né, desses desafios. Eu lembro questões envolvendo licitações das obras da Copa, as próprias questões de emergência, como a enchente agora de 2024, um fato mais recente, que, para se ter uma ideia, nós estamos aqui, na nossa sede no centro de Porto Alegre. O nosso prédio ficou com 1,80 m, 1,90 m de água por algum tempo, né, mais de mês,
por conta da enchente, o Paço Municipal, a Prefeitura, enfim, todo esse Tudo sofrimento, o centro ainda se ressente, né, como bairro dos efeitos dessa tragédia, que foi uma tragédia, mas que mostra também o quanto a população de Porto Alegre e do nosso estado, porque teve outras cidades também fortemente atingidas, o quanto a gente é forte para poder superar um desafio dessa magnitude e conseguir dar sequência na vida, né? Vida econômica, vida emocional das pessoas, né? O dia a dia da cidade, a cidade não para, é como se fosse um organismo, né? Há uma organicidade na cidade e a gente está envolvido nisso. O interessante do nosso trabalho é que os procuradores podem ver o efeito das suas atividades no dia a dia do cidadão. A gente trabalha resolvendo problemas da cidade, proporcionando serviços para a cidade, né, para que eles possam ocorrer conforme a legalidade, e todo dia nós enxergamos na prática o resultado do nosso trabalho. Então isso aí é extremamente gratificante, né? Claro que o reconhecimento de trabalho ele se dá de várias formas, tem a questão salarial, que é muito importante, tem a questão de condições de trabalho, que é muito importante, mas eu boto ainda um plus no nosso trabalho, que é aquele reconhecimento de ver que as coisas estão acontecendo pelo bem da cidade, para o bem da cidade, e isso nos enche de orgulho. Bom, o perfil do procurador mudou ao longo de 40 anos? Em qual aspecto? Posso te dizer assim que o perfil, pela natureza do trabalho, tem que ser um perfil de excelência jurídica, né? A gente tem que ser, nós somos operadores do direito, então o foco é sempre essa atuação jurídica, tanto no consultivo, né, da gestão pública e da administração, quanto na representação judicial, atuando em processos judiciais. Mas talvez eu veja que, como toda a sociedade e a vida, ela propôs novos desafios em várias áreas no decorrer desse tempo, né? Eu posso dizer que hoje soft skills, que a gente tem que estar preparado em outras áreas que não a da nossa área de formação para poder executar um bom trabalho, então a gente tem que ser melhor qualificado em questões que envolvam comunicação, o próprio uso da tecnologia da informação, que hoje está totalmente envolvido com o trabalho desenvolvido nos tribunais, o processo é totalmente eletrônico. Então, com o tempo foi havendo uma transformação da qualificação, uma transformação da atuação. As pessoas como um todo e os procuradores que estão inseridos no contexto da própria sociedade tiveram que acompanhar isso. Então eu vejo sim que houve uma transformação. Vejo que aqui na associação a gente tem uma condição bem peculiar de poder trazer os associados, inclusive os jubilados, né, aqueles que já se aposentaram, que já saíram da procuradoria, mas que ainda têm convívio com a associação, eles podem trazer a sua experiência passada para esses colegas mais jovens, né, que estão entrando aqui. Tivemos colegas que hoje não têm 6 meses ainda de trabalho na Procuradoria do município, entraram agora. Os últimos concursos, eles têm tido uma característica de trazer muitos colegas de fora do Rio Grande do Sul, então eu havia feito um levantamento há algum tempo atrás que tinha colegas de 11 estados da federação diferentes, então são culturas diferentes, são pessoas que se sentem acolhidas em Porto Alegre, a associação tem esse papel de acolhimento também, né? E, enfim, tudo isso mostra que nós estamos em permanente transformação, com isso vem novos desafios e a gente vai acompanhando esse desenvolvimento para conseguir dar conta do trabalho e crescendo dentro desse processo, né? Agora uma pergunta instigante. Por que quase nunca o procurador aparece quando tudo está dando certo? É instigante. Pois é. O procurador ele tem um papel, muitas vezes, de bastidor, né? Correto. O agente político, né? O agente, no caso do município, o Poder Executivo, que é a quem a gente atende, nós procuradores atendemos, ele tem o protagonismo, né? O papel tem que ser o dele. Ele foi escolhido pelo povo através do voto, ele escolhe os seus secretários, as suas assessorias, a sua área de apoio, mas com certeza
por trás disso, e com muita robustez, tem todo um quadro de servidores. E aí eu não coloco só os procuradores do município, nós temos cargos de nível médio, temos demais cargos técnicos, até porque as políticas públicas que o município atende, eu coloco duas, assim como entendo, duas das principais, que é saúde e educação. Olha quantas pessoas se envolvem na execução de um bom serviço de saúde, prestação de uma boa educação na rede municipal, né, de escolas. E o procurador, os procuradores, como eles estão envolvidos em todas essas políticas, analisando contratos, licitações, processos que envolvam aí as áreas de, enfim, todas, meio ambiente, urbanismo, a própria educação, saúde, transporte, o trânsito na cidade, as obras, todos os serviços, né? A gente fazendo um bom papel de bastidor, as políticas, os projetos são bem entregues à população. Então aí, se a coisa estiver correndo bem, nós realmente não vamos aparecer. O que acontece é que pontualmente, quando, e isso é do processo, muitas vezes, nem é por má fé do gestor público, alguma coisa pode não acontecer na maneira mais adequada como deveria, e aí o trabalho do procurador ele tem um protagonismo, aí o procurador vai lá e dá esse suporte, o procurador faz uma defesa do próprio gestor e dos próprios atos administrativos aí nas esferas competentes, e aí surge um protagonismo pela necessidade pontual, mas em regra é um trabalho realmente de bastidor, é um trabalho que acaba por não aparecer, e aí eu lembro que isso é um desafio que a gente tem na associação, de trazer o papel do procurador ao conhecimento do cidadão, né? Que quando a gente não aparece, a gente não é o médico que está lá no posto de saúde, a gente não é o professor que está lá na escola, a gente não é o engenheiro, o que está lá na obra, né? A gente age no bastidor, mas, como eu disse, é um papel fundamental e é um papel que a mim e aos colegas, eu tenho certeza que isso todos trazem no coração que nos enche de orgulho. Mas, como tu disse, é uma pergunta instigante, mas eu vejo que quando a coisa corre bem, é da natureza do trabalho, é de ser um trabalho de bastidor e está tudo certo, isso é do processo. Seria improvável, mas o que aconteceria na cidade se o procurador parasse suas atividades por 30 dias? É uma curiosidade. O nosso trabalho ele é um trabalho contínuo, né, como é o serviço público, ele não pode parar. E se o trabalho do procurador parasse, dá para dizer que na execução das políticas do município, serviços prestados pelo município, entregas do município, tudo praticamente pararia, né? Sem contar também a questão da representação do município em juízo, né? O volume de processos que os colegas, como um todo, atendem, seja judicialmente, administrativamente, ele é muito grande e uma parada seria um prejuízo inestimável para o município, ainda mais num período de 30 dias, né? Fora uma questão como uma calamidade, como foi uma enchente, em que praticamente toda a sociedade, todos os serviços param e aí só fica funcionando a questão emergencial, e até trazendo numa situação dessas, a Procuradoria seguiu funcionando para dar suporte jurídico a contratações emergenciais, atividades de emergência que o município foi obrigado a manter, para poder manter minimamente ali serviços... Tudo em home office, né? Serviços essenciais para a população, a Procuradoria seguiu dando apoio, mas se a gente pensar numa parada da Procuradoria e todo o restante funcionando, seria inestimável aí o prejuízo para a cidade, né, para a população de Porto Alegre. Perfeito. Como equilibrar urgência e rigor jurídico em tempos de crise? A exemplo das enchentes de 2024. Sim. A única forma de equilibrar a urgência com a questão do suporte jurídico adequado é o preparo técnico, né? A gente tem que ter, e temos as ferramentas, o conhecimento acumulado e os meios para fazer com que as coisas aconteçam dentro da legalidade, ainda que premidos pelo tempo, né? Que é o que traz uma calamidade, uma questão emergencial. Então, a única forma que eu vejo de fazer isso é estarmos aparelhados conforme necessário, isso nós temos, né? Termos os sistemas adequados, a tecnologia da informação, ferramentas de inteligência artificial para poder atuar rápido, mas no bastidor disso, ou por trás disso, é a figura do procurador e da procuradora
que estão preparados, tecnicamente preparados, como operadores do direito de excelência, para poder dar a resposta na rapidez necessária e dar o atendimento nessas demandas. A proximidade com a gestão pode comprometer a autonomia da Procuradoria? A Procuradoria ela atua com autonomia técnica, né? O nosso trabalho é eminentemente técnico. A proximidade da gestão ela é necessária no sentido de dar aquele pronto atendimento ao que a gestão precisa ou ao que a gestão demanda, considerando que são questões de interesse da cidade. E a Procuradoria atua sempre de forma republicana, com transparência, né, tendo sempre por premissa o atendimento lá daqueles requisitos que a Constituição traz como requisitos do próprio ato administrativo, né? Então nós fazemos a análise jurídica das coisas, a Procuradoria não tem bandeira na questão ideológica, na questão político-partidária. A nossa proximidade com a gestão ela é uma proximidade eminentemente técnica, até como segurança para o próprio gestor. Porque vamos imaginar que se tem uma procuradoria que diz sempre sim àquilo que o gestor demanda, né? O gestor demandou, a gente está atendendo sim, sim, sim. Provavelmente, voltando a dizer, não por má fé, mas até por vontade de trabalhar, em seguida ia haver problemas, porque as ideias dos gestores, embora muito louváveis, muitas vezes elas acabam encontrando freios jurídicos, elas não podem ser encaminhadas daquela maneira. Então nós temos que estar próximo ao gestor para encontrar alternativas para que as coisas aconteçam, mas também muitas vezes até para dizer o não fundamentado, dizer, olha, embora a gente entenda que haja essa necessidade, tem esse interesse, não é possível fazer dessa forma. Mas também aí, quando possível, encontrar alternativa para que a coisa aconteça da maneira correta, e aí os tribunais de contas, Ministério Público, enfim, órgãos de controle a quem o gestor se submete, como eu falei, porque tudo isso é uma questão republicana e constitucional, a Procuradoria consegue atender, consegue dar a sua resposta com tranquilidade, e aí todos saem ganhando, Procuradoria, gestor público, a cidade como um todo, né? E é para isso aí que ao fim e ao cabo a gente trabalha, né? Vamos falar um pouquinho sobre a inteligência artificial. Como não falar, né? Atualmente, a IA, ela ajuda mais, ela ameaça ou fortalece os procuradores? Olha, eu não tenho dúvida que a inteligência artificial, ela realmente foi disruptiva, foi revolucionária para o nosso trabalho, ela sem dúvida alguma ajuda. Com ela nós temos que ter muito cuidado também, não dá para desconsiderar que ela precisa, e isso foi regulamentado na própria Procuradoria, ela precisa de supervisão humana. O agente público, né, e o servidor público, ele tem que ter responsabilidade e ele tem que estar sujeito até a ser responsabilizado pelo mau uso da IA, isso nós regulamentamos também, porque assim, ela abriu como se fosse um portal, né? Agora eu tenho aquele, né? A gente pode pensar assim, ó, e isso é um pensamento equivocado, eu tenho aquele que pode pensar por mim, eu não preciso mais pensar, né? Esse é um grande erro, isso te leva para realmente a gente já detectou em algumas vezes, até não foi só na Procuradoria, mas em tribunais de decisões baseadas em inteligência artificial, né, onde houve até alucinações, porque a inteligência artificial, ela às vezes se vê premida pela própria interface que fazemos com ela que se vê premida a resolver o teu problema e ela acaba resolvendo o teu problema te trazendo outro. Então, se não houver essa supervisão humana, as coisas não andam bem. Porém, bem utilizada, com supervisão humana, com rigor, com responsabilidade, ela traz para nós, e trouxe e vem trazendo um ganho substancial em eficiência. Nós vimos que nós conseguimos hoje executar tarefas que se levava horas, hoje a gente pode levar um quarto, um quinto do tempo, né, e resolver às vezes coisas mais triviais em alguns minutos, o que ia nos levar muito tempo. Então eu vejo como um ganho assim, muito substancial, até posso dizer e aí puxar a brasa para o nosso assado, que no estado do Rio Grande do Sul, a Procuradoria do Município, através da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, na minha condução, eu trouxe um contrato de inteligência artificial que depois acabou até por a mesma ferramenta
pela boa resposta que obtivemos, é a que veio a ser utilizada pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então nós fomos pioneiros, aí fomos inovadores, e é assim que tem que ser, né? A gente tem que estar procurando aquelas ferramentas, aquelas soluções que vão dar o ganho de eficiência, que vão acrescentar ao nosso trabalho, para que a gente possa realmente cumprir melhor, da melhor forma, a nossa missão. Vamos para um breve comercial, voltamos já já. Lembrando que o Âncora Livre conta com o apoio da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre e com a Fundação Escola Superior do Ministério Público. O direito não é estático, ele se transforma, e a FMP guia essa evolução. Carregamos a autoridade de uma história construída com rigor e excelência, um legado que inspira confiança e respeito. Com o olhar no futuro, transformamos conhecimento em novas práticas, métodos e tecnologias. Aqui, tradição e inovação caminham juntas. Guiados por mestres que são referência nacional, formamos líderes preparados para os grandes desafios da justiça. Na FMP, o aluno encontra direção e propósito. Cada jornada se torna transformação, cada talento, liderança. Somos tradição em movimento. Somos inovação com propósito. Transformamos talentos em líderes. Transformamos o direito em futuro. FMP. Somos a evolução do direito. Dando continuação à entrevista com o Dr. Alexandre Dionello, falando ainda sobre inteligência artificial, por que a tecnologia não vai conseguir substituir o trabalho de um procurador? Bom, o primeiro ponto que eu acho aí o mais importante já está até na própria designação dessa ferramenta, né? Inteligência artificial. Ela é artificial, né? Ela não tem o componente humano. E o trabalho do procurador ele é extremamente permeado pelo componente humano, aí, trazendo até outras questões que não estariam só naquele sentir do processo físico, né? Embora hoje o nosso processo seja ele todo eletrônico, mas naquela avaliação de uma situação fática, a gente sempre tem que lembrar que por trás disso tem um envolvimento de questões humanas. Então o trabalho do procurador muitas vezes ele precisa avaliar qual é a situação de vulnerabilidade, por exemplo, Perfeito. Em determinada vila de Porto Alegre. Né? A gente vê que hoje as cidades elas sofrem, e Porto Alegre não é diferente. Tem problemas gravíssimos de natureza humana, de ordem de convivência humana nas cidades. E eu vejo que a inteligência artificial, embora ela vá ser sempre utilizada e cada vez mais, e ela ainda vai nos surpreender muito ao longo do tempo, em que gama de problemas ela vai nos ajudar a resolver, vai sempre ser necessário aquele olhar humano sobre as questões e problemas humanos da cidade. Então nós teremos pessoas em situação de vulnerabilidade, questões aí envolvendo bens jurídicos conflitantes, em que a gente pode estar prejudicando ou beneficiando, em que a IA, se for só na análise fria das coisas, sem aquele componente emocional que envolve o bem-estar, o sentir das pessoas, né, os direitos e garantias fundamentais das pessoas que podem estar sendo vulnerados ou em que pode estar havendo uma interferência por questões A ou B, que sem um olhar humano a inteligência artificial possa vir a não alcançar. Então eu vejo que ela sempre vai ajudar, ela é uma ferramenta hoje insubstituível, mas sem o olhar humano do procurador, sem esse aprofundamento em outras questões que eu vejo hoje, pelo que eu já utilizo da inteligência artificial, eu vejo que ela ainda, pelo menos ao que nos é alcançado, ela ainda não consegue nos oferecer. Eu vejo que o procurador, a pessoa do procurador municipal, aquele servidor público, aquele que tem o olhar sobre a cidade, aquele que já traz a sua experiência de muito tempo trabalhando, aquele que pode falar com os outros colegas que têm mais tempo que ele,
para saber como essas questões foram solucionadas, eu vejo que a inteligência artificial não vai por si só e sem essa sintonia com o olhar humano, eu acho que ela não vai nos trazer, né, as respostas necessárias e nós seremos sempre imprescindíveis. A inteligência artificial não tem este olhar humano. Não tem. E se a gente for traçar um paralelo, daqui a 10 anos, uma coisa, vamos pensar em algo provável, como que seria a influência da IA no trabalho do procurador? Aí a gente vai estar fazendo um exercício de futurologia, né? Em 10 anos, na velocidade que as coisas estão evoluindo, a gente não tem nem ideia do que poderá estar sendo oferecido em termos de inteligência artificial e de outras ferramentas que venham a surgir. Mas eu também não vou ser, né, sigo na mesma linha do que eu vinha colocando, a pessoa, as relações humanas, a comunicação, a troca de experiências, a convivência. É para isso que a gente está aqui, né? É para isso que a gente trabalha. Não quero entrar, parece que a gente começa a entrar num assunto que está um pouco fora da matéria, né? Mas eu acredito que tem muitos outros envolvimentos, muitas outras situações, há energias aí né, trabalhando juntas e que não se resume à tecnologia da informação, não se resume a novas ferramentas que venham ser postas à nossa disposição para trabalharmos aí nos próximos 10 anos, que vão substituir o nosso trabalho ou que vão tirar esse aspecto mais humano da convivência entre as pessoas. Então eu vejo que pode vir e vai vir com certeza muitas inovações, muitas novidades e muitas delas para o nosso bem no decorrer desse tempo, mas eu creio que ao fim, né, das coisas vai prevalecer o aspecto humano, o aspecto, como eu disse, do convívio e dessa troca de experiências. Por isso que é bom criar memórias, não é isso? Então, em falar em criar memórias, vamos falar do aniversário da PMPA, dos 40 anos. O que está sendo previsto para este aniversário? Quais são as comemorações? Quais datas? Olha, é bem importante essa tua colocação, porque 40 anos, eu tenho a sorte, né, de estar à frente da nossa associação no seu aniversário de 40 anos, né? 4 décadas realmente não é pouco, é uma bagagem aí construída de experiências, de conquistas, de pessoas que entraram, de pessoas que saíram, de pessoas que foram importantíssimas e até já nos deixaram, porque a vida é assim, a vida é cíclica, né? Eu estou aqui hoje, mas logo ali à frente não vou mais estar, então o que eu tenho que fazer é comemorar esses 40 anos em nome de todos, né? Trazer todos para a nossa comemoração. Já te adianto que o dia do Procurador Municipal de Porto Alegre é o dia da fundação da nossa associação, que a data comemorativa é 4 de junho, então estamos planejando uma grande festa, já divulgo que vai haver uma grande festa e conto com a presença de vocês, nossos parceiros que são. Estamos definindo onde vai ser, mas vai ser realmente uma festa marcante para nós aí darmos a relevância necessária, a relevância merecida à nossa instituição, né? Nesse tempo todo de trabalho. E vamos festejar, vamos fazer de forma a tentar homenagear as pessoas que foram importantes para nós nessa caminhada e deixar também aí uma mensagem, né, uma mensagem, além de uma mensagem de comemoração, uma mensagem de esperança e uma mensagem de muita responsabilidade e muito trabalho ainda à frente pela cidade, né, ao bem do nosso associado, procurador municipal, seja ele ativo ou inativo, mas também para o bem do cidadão de Porto Alegre, né, que é aquele que tem que se beneficiar e receber um serviço técnico, jurídico, bem prestado por parte dos procuradores municipais. Muito obrigada. Gostaria de agradecer pela sua participação com reflexões neste ano tão simbólico para a PMPA. Muito obrigada por sua nova participação no Âncora Livre. Muito obrigado. Como sempre, é um grande prazer receber vocês e contem conosco para a gente poder levar. E aí também eu faço novamente um agradecimento à nossa parceria, porque espaços assim, espaços dessa natureza proporcionam que a gente leve ao cidadão de Porto Alegre o conhecimento da atuação e do papel relevante
dos procuradores municipais para a nossa cidade. Um grande abraço a todos. A você que está nos assistindo, muito obrigada e até a próxima.